Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nessa semana nós estamos estudando a lição de número 9, que traz o título Quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe se ele é uma pessoa, se ele é apenas uma força ativa, se ele é um anjo, se ele é uma criatura, ou seja, criado? Nós vamos responder a esses questionamentos, então fique conosco. Olha só, esta lição ela faz parte da revista do primeiro trimestre de 2025, Classe Adultos. O tema da revista desse trimestre diz assim: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos fazendo um estudo apologético de vários assuntos em defesa da nossa fé cristã. E o comentarista desta lição, desse trimestre, né, desta lição e dessa revista desse trimestre, é o pastor Ezequias Soares. Este é o momento, então, para você se inscrever em nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, se você é a primeira vez que você está tendo contato com o nosso canal, muito obrigado por você estar assistindo ao nosso vídeo. Eu quero dizer para você que você encontrou um canal sério que traz uma palavra cheia de verdade e não mentira para te enganar, mas nós extraímos lições valiosas da palavra de Deus com base na palavra de Deus e naquilo que o próprio Espírito Santo nos concede, nos dá direcionamento. Então, faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical e entre então na nossa corrente de oração. Isso mesmo, quando você se inscreve em nosso canal, você passa a fazer parte da nossa corrente de oração, onde nós intercedemos pela sua vida, pela vida da sua família, todos os dias. Nós já somos mais de 2.600 alunos, 2.600 inscritos. Então, faça parte desta classe e vamos juntos aprender da palavra de Deus. O texto áureo nos diz assim: nós estamos apresentando agora o mapa mental e o texto áureo da lição desta semana diz o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 17, exatamente onde encontra-se esta palavra. A verdade prática do nosso mapa mental, que apresenta, né, a estrutura de uma forma bem resumida, para você memorizar, né, a estrutura da lição, isso facilita para você poder, então, ministrar a aula ou participar da aula, para você não ficar perdido, mas ter um direcionamento. Então é importante você fazer o uso do mapa mental. E a verdade prática diz o seguinte, que é uma resposta, né, do texto áureo. A verdade prática nada mais é que uma resposta ao texto áureo, uma explicação ao texto áureo, que diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então isso é muito importante, você conhecer quem é o Espírito Santo, para daí então você compreender e poder defender a ação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A leitura bíblica em classe que o nosso pastor comentarista escolheu para ser a base da lição encontra-se em João, capítulo 14, o verso 16, 17 e 26. Depois, o mesmo evangelho, só que agora no capítulo 16, do verso 7 até o verso de número 14. Faça a leitura pausadamente destes versos, procure anotar as palavras de maior complexidade de entendimento, busque auxílio em palavras bíblicas ou no próprio navegador de internet, nos pesquisadores, e procure entender, faça leitura em outras traduções de Bíblia para você entender claramente o que esses textos estão querendo nos mostrar. E principalmente, ore para Deus dar discernimento, entendimento, para você entender a revelação da palavra. O primeiro ponto da lição diz assim: o Consolador. O assunto 1 vai tratar de o outro Consolador, o assunto 2 vai tratar do Paracleto e o assunto 3 vai tratar a respeito seu uso no Novo Testamento. O objetivo deste ponto, né, como um todo, é mostrar o Espírito Santo como o Consolador. O segundo ponto diz assim: sua deidade, atributos e obras. Então nós vamos ver a deidade do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. O assunto 1 diz sua deidade, o assunto 2, seus atributos e o assunto 3, suas obras. E o objetivo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Então, nós vamos, dentro desse contexto desses três assuntos, correlacionar todos os atributos
toda a deidade e toda a obra que é feita pelo Espírito Santo. O terceiro ponto diz heresias antigas e novas. O assunto um diz as primeiras heresias a respeito da divindade do Espírito Santo. O segundo assunto, as heresias na atualidade, refutando a divindade do Espírito Santo. E o terceiro assunto, o Espírito Santo em outras religiões, fazendo um panorama, né, uma visão de como essas outras religiões veem o Espírito Santo. O objetivo, então, é identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam na atualidade. A introdução da revista diz o seguinte: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até ao Apocalipse, ou até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade e é sobre isso que nós vamos estudar na presente lição. Hoje, nós vemos uma tendência de uma desmoralização muito grande em relação à pessoa do Espírito Santo. Nós vemos muitas pessoas ignorando a ação do Espírito Santo, onde no início da igreja cristã, após o batismo que todos tiveram ali quando estavam reunidos, né, vendo o relato em Atos dos Apóstolos, quando a igreja se reuniu em oração, aguardando um sinal do céu, para que então eles pudessem iniciar a obra de evangelização, qual foi a ordem, né, conforme a ordem que o Senhor Jesus havia lhes dado, mas Jesus falou assim: somente após este sinal vocês sairiam a evangelizar. E nós vemos que naquela época, no início da igreja, o Espírito Santo agia de forma ativa, dando direção, mostrando o caminho, né? Ajudando, salvando, guardando, protegendo. Então, o Espírito Santo estava presente em todos os momentos do ministério dos apóstolos, dos irmãos, dos cristãos. E hoje existe um descaso muito grande em relação a isso. Muitas igrejas, nós vamos ver algumas apenas, não todas, mas muitas igrejas hoje que não professam a ação do Espírito Santo diretamente. Acham que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus ou de Jesus. Mas a Bíblia, a própria palavra de Deus, mostra o contrário, que o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade e que tem poder e que é onisciente, onipresente e que está conosco para sempre, conforme Jesus havia mencionado, revelado para os seus discípulos. E muitos deixam ele de lado. Por quê? Porque o Espírito Santo age contra as vontades humanas. Então, por que nós teríamos a companhia do Espírito Santo se ele age contra os desejos da nossa carne? Então, por isso, muitas igrejas, muitas denominações, muitas, eu digo muitas denominações, muitos crentes estão abandonando, né, abandonando, não aceitando mais a Trindade, mas sim, né, tirando o Espírito Santo fora, ou dizendo que o Espírito Santo não é tão quanto importante como Jesus. Isso está errado, isso é heresia, isso é pecado. Isso é, para mim, particularmente, é uma blasfêmia. Nós vamos estudar aqui em poucos pontos, poucos comentários. Isso, o estudo sobre o Espírito Santo é muito grande. Né? É muita coisa para se falar a respeito do Espírito Santo. Nós vamos apenas dar uma pincelada para você entender. Mas fique conosco até o final e você vai compreender. E a partir de então, você vai passar a ter uma nova visão, uma outra visão em relação ao Espírito Santo. Vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição, que nós vamos comentar de uma forma bem resumida, como eu falei, falar do Espírito Santo demanda bastante tempo, mas o que você precisa entender é que nem todas as coisas relacionadas ao Espírito Santo possuem uma lógica racional. Você precisa crer pela fé. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles aguardassem até que do céu fossem revestidos de poder, era justamente para que eles mantivessem a sua fé
e quando eles alcançassem o sinal, aí então eles poderiam sair e realizar a obra da evangelização. Então, crer no Espírito Santo, você não crê apenas com a sua lógica racional. Nós vamos ver que o Espírito Santo tem atributos, tem a sua divindade, tem as suas obras, mas ele é Espírito e nós precisamos compreender dentro desse contexto que precisamos usar da nossa fé. Então, nem tudo que nós apresentamos, que nós pregamos, é justamente em uma ordem cronológica, em uma ordem física, em uma ordem racional, mas é preciso ter fé. Então, crer no Espírito Santo é a mesma coisa que crer em Jesus e é a mesma coisa que crer em Deus. Precisamos usar a nossa fé, pois só assim nós, então, compreenderemos os mistérios que o Espírito Santo irá revelar ao nosso coração. Mas vamos lá. O primeiro ponto diz o Consolador. Nós vamos, então, fazer um panorama identificando quem é o Consolador. João capítulo 14, verso 16, que está justamente é a pauta da leitura bíblica em classe, nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele rogaria ao Pai para que o Pai enviasse outro consolador, para que este fique convosco para sempre. Então, é uma promessa de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja, que ele enviaria um consolador, e esse consolador estaria com a igreja, com os cristãos, com aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, estaria para sempre. Estaria conosco, então, em todos os momentos da nossa caminhada aqui nesta terra, rumo ao céu, rumo à eternidade. Olha só, a palavra outro nesta passagem é no grego allos, e significa outro, da mesma natureza. Então Jesus não estava falando de um outro consolador que seria um espírito, um anjo ou algo que não fosse da mesma essência dele ou da mesma natureza dele, mas este outro consolador é exatamente o Espírito Santo, que é da mesma essência, da mesma natureza do Filho e do Pai. Então o Espírito Santo faz parte da mesma espécie e mesma qualidade que Jesus e Deus. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual ou diferente. Mas este outro que Jesus se refere é justamente o Consolador, que possui a mesma essência dele e do Pai. Olha só, em resumo, o Espírito Santo possui a mesma essência, mesma substância, mesma natureza de Jesus, não sendo apenas uma força ativa, que você, dando o entendimento que liga e desliga, como a luz elétrica. Você liga o interruptor, você tem luz. Desliga o interruptor, você não tem mais luz. Não. É este Espírito Santo, este Consolador, é da mesma essência de Jesus. Então, ele estaria e está conosco para sempre. Jesus declarou que enviaria outro Consolador igual e não diferente. O segundo ponto, ainda do segundo assunto, do primeiro ponto, que é o Consolador, diz o Paracleto. Nós vamos ler aqui João capítulo 16, que nos diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. Então nós vemos que Deus, quando ele criou o mundo, ele executou o seu papel de criador. E Jesus, então, quando Jesus se encarnou, ele assumiu o papel de remidor. E agora nós vemos, então, com o retorno de Jesus para o Pai, nós vemos, então, o Espírito Santo agora assumindo o seu papel de consolador na terra. Então, cada um desempenhou a sua função. É o que a palavra diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Então, ou seja, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que a obra que ele havia, que estava destinada para ser feita, ele estaria cumprindo esta obra, findando esta obra. E aí, então, quando ele fosse, agora passaria a outra função, ao outro consolador, mas que é da mesma natureza, para dar continuidade à obra, que é justamente a obra do Espírito Santo, de ser o nosso consolador. O termo grego parakletos significa defensor, advogado, intercessor,
auxiliador e ajudador. Olha quantas qualidades o nosso Espírito Santo possui. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer, lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, a missão do Espírito Santo, além de ser um defensor da palavra de Deus, da verdade de Deus, ele também é um advogado, e ele também é um intercessor, e ele também é um auxiliador, e também ele é o nosso ajudador. Quando um pastor, um líder espiritual, ele assume a tribuna para pregar, se ele não estiver na unção do Espírito Santo, a igreja já compreende e percebe que são palavras vazias, mas quando o Espírito Santo está ajudando, auxiliando a ministração daquele pastor, toda a igreja percebe que existe algo diferente, que não são palavras vazias, mas o entendimento, tanto para a vida daquele que está ministrando, como para a vida daquele que está ouvindo, se torna completa e entendível. Nós conseguimos entender a palavra de Deus. Olha só, João capítulo 15, verso 26, vai nos dizer o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo, ele não veio para competir com Jesus, ou competir com o Pai, ou ser melhor que o Pai, ou ser melhor que Jesus, de forma nenhuma. Mas ele vem justamente para testificar, lembrando a todos os crentes do sacrifício que Jesus fez pela humanidade. É justamente esse o papel do Espírito Santo. O terceiro assunto ainda do primeiro ponto nos diz o seguinte: seu uso no Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo paracleto, que significa consolador, é usado das seguintes formas no Evangelho de João. Então, dentro do Evangelho de João, nós temos algumas usabilidades do Consolador, nos ensinando justamente as suas obras, os seus atributos. Olha só, o Consolador que estará para sempre com o seu povo. Então o Consolador ele estará para sempre com o seu povo. O Consolador ensinará o seu povo. O Espírito de verdade testificará de Jesus e do Pai. O Espírito Santo que Jesus enviará. Então nós vemos aqui dentro do Evangelho de João justamente João explicando os significados do papel que o Espírito Santo assumiria quando ele viesse. Né? Então ele estava mostrando, ensinando para a igreja justamente isso. O Espírito Santo vai estar conosco, o Espírito Santo vai ensinar o povo, o Espírito Santo vai testificar de Jesus, vai testificar de Deus, o Espírito Santo, ele é um enviado de Jesus. Olha só, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Jesus também é, né, um dos nomes ou uma das conotações que nós damos a Jesus é que ele é o nosso advogado. E o Espírito Santo também é o nosso advogado, o nosso intercessor. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Segundo ponto da nossa lição de número 9, onde nós estamos apresentando um comentário a respeito da defesa do Espírito Santo, ou seja, uma defesa da divindade do Espírito Santo. E nesse segundo ponto, o título ele diz assim, ó, sua deidade, atributos e obras. Então, nós vamos ver a deidade do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. O primeiro assunto diz sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha só, o Espírito Santo era reconhecido como Javé na vida de Sansão. Juízes capítulo 15, verso 14, e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor. Então aqui nós vemos de forma alternada Deus e o Espírito Santo. Então o verso ele está dizendo, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho
que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Nós vemos neste episódio da história de Sansão. Sansão, você conhece a história, Sansão foi um nazireu de Deus, um homem que desde o ventre da sua mãe foi separado para ser protetor de Israel. E o Espírito do Senhor se apossava da vida de Sansão, e por isso Sansão adquiria aquela força comunal que ele fazia lutar contra os filisteus, que eram o povo mais inimigo, que tinha mais ódio do povo de Israel. Então, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se apossava da vida de Sansão e lhe dava força de forma que ele conseguia destruir os seus inimigos. Como o verso diz aqui, que tentaram amarrar Sansão, mas através da unção do Espírito do Senhor, ele arrebentou todas as amarras e lutou contra os filisteus. Olha só, quando Sansão pecou e foi traído, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, já não estava em sua vida. Nós vemos, se você depois, com mais calma, ler a história de Sansão, você vai ver que Sansão, ele abandonou, né, a vontade do Senhor, um relacionamento com o Senhor, porque ele desejou uma outra mulher, desejou olhar para um outro povo, desejou pecar não somente em relação, o pecado de Sansão não foi somente em relação à parte sexual ou à parte emocional, não, mas Sansão também deixou que as obras da carne, os desejos da carne, assumisse o controle da sua vida, deixando o relacionamento com Deus de lado. E aí então, quando ele fez isso daí, e aí então nós vemos toda uma sequência de erros, de pecados que ele foi cometendo por conta disso. E ele achava que ele tinha uma força e que a força vinha da sua própria carne, da sua própria existência. Na verdade, não. Era o Espírito do Senhor que se apossava, assumia aí as forças de Sansão. E aí então nós vemos que quando ele começou a pecar, começou a deixar o Senhor de lado, o Espírito Santo já havia saído da sua vida. E aí então, quando ele foi traído por uma mulher filisteia, né, ele caiu em pecado com esta mulher, foi traído por esta mulher, porque esta mulher estava sendo paga pelos inimigos de Israel para justamente prender Sansão de alguma forma, ou descobrir de alguma forma de onde vinha a sua força. Muitos falam, não, a força de Sansão vinha dos seus cabelos. Na verdade, não. O cabelo em si era uma aliança que ele tinha, uma aliança espiritual que ele tinha com Deus, que fazia parte justamente do seu voto de nazireado. Então, por conta disso, o Espírito Santo estava com ele. Mas quando ele pecou, quando ele deixou o seu contato com Deus, ele rejeitou então o seu voto. E aí, justamente o cabelo já não lhe dava essa condição e nunca lhe deu, porque sempre foi o Espírito Santo do Senhor que se apoderava de sua vida. Mas quando ele pecou, aquela aliança que ele havia feito, e essa aliança de forma física estava representada pelos seus cabelos, então quando o inimigo descobriu isso, descobriu esta aliança, foi a primeira coisa que eles fizeram. E aí então, pagaram esta mulher para seduzir Sansão, e aí então Sansão revelou o seu voto, o voto que ele havia feito com Deus, e aí aquela mulher, você conhece a história, se você não conhece, eu quero convidar você a ler essa história, está em Juízes, né? Você vai ver o que aconteceu na vida desse homem. Mas em Juízes capítulo 16, verso 20, diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, mas esta mulher já havia cortado o seu cabelo, quebrando o seu voto com Deus. E aí ele despertou, né? Então, e despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes. Ou seja, ele estava achando que ele possuía a força, mas a força não era dele, era de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: nós não somos nada, nós somos barro na mão do Senhor. Se você prega, se você ensina, se você ministra, é porque Deus está te dando graça, é porque o Espírito Santo está testificando de Jesus através da sua vida. Você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E Sansão achou que ele era alguma coisa, que ele podia alguma coisa, mas na verdade ele não podia nada. Então foi o que ele disse, ele falou, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, ou seja, o que eles dizem, e vou sair vitorioso. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Tome muito cuidado.
Você está achando que na força do seu braço você vai conquistar as coisas que você. Não, você não vai. Você está achando que através da força do seu braço você vai converter almas, você vai mudar vidas? Não. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, você não vai conseguir nada. Você não tem poder para convencer a ninguém. Quem convence o homem do pecado e testifica de Jesus é o Espírito Santo. Sansão achou que com as suas próprias forças ele ia conseguir alguma coisa, mas ele não entendia, de tão cego que ele já estava diante do pecado, que a força que o Espírito Santo lhe dava já não estava mais sobre ele. E aí então você conhece a história. Se você não conhece, veja então o desfecho da história de Sansão. E foi algo muito triste o que aconteceu. Mas ainda no último instante, Deus teve misericórdia da vida de Sansão. Em resumo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é o próprio Deus, agindo, operando na vida do seu povo e dos seus escolhidos. O segundo assunto agora vai nos mostrar os atributos do Espírito Santo. Nós vimos, comentamos de forma bem resumida no primeiro assunto sobre a deidade do Espírito Santo, e agora no segundo assunto nós vamos falar um pouco a respeito dos atributos do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Olha só, o Espírito Santo ele é onipotente. O Espírito Santo, ele é a fonte de poder e milagre. O Espírito Santo, ele é onipresente, atributo incomunicável de Deus e também de Jesus Cristo, presente na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele conhece o coração dos seres humanos. Olha só, o Espírito Santo conhece o coração dos seres humanos. Ele é conhecedor do futuro, portanto, ele também possui um atributo incomunicável de Deus e de Jesus, como onisciente. E ele é eterno, como o Pai e o Filho, chamado de Espírito Eterno. Então, esses são alguns, existem mais outros atributos, mas estes são os atributos do Espírito Santo. E esses mesmos atributos são vistos também em Jesus Cristo. Portanto, é uma prova, uma confirmação de que o Espírito Santo não é uma força ativa, não é um anjo, não. Mas o Espírito Santo é o outro da mesma essência, o Consolador amado. O terceiro assunto agora vai nos mostrar quais são as obras do Espírito Santo. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Vejamos algumas registradas na lição. Então, o comentarista da lição registrou algumas obras, são muitas, mas nós relacionamos apenas a que foi destacada dentro da lição para apresentarmos para você de uma forma mais cronológica, para você poder então entender melhor. Então, as obras do Espírito Santo, quais são? Ele gerou Jesus Cristo. Encontra-se em Lucas capítulo 1, verso 35. Ele dá a vida eterna. Ele guia o seu povo. E nós vemos aí o relato em Salmos, nós vemos em Isaías, em Romanos, em Gálatas. Depois você, com calma, analise cada um dos textos e você terá então a confirmação. Ele é o Senhor da igreja. Nós vemos a confirmação em Atos, sendo uma obra do Espírito Santo. Outra obra do Espírito Santo, ele é o santificador dos fiéis, confirmado em Romanos e também na primeira carta de Pedro. A outra obra do Espírito Santo é habitar com os crentes, né? Onde Jesus mesmo anunciou: eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco para sempre. Olha só, ele é o autor do novo nascimento, também confirmado. Podemos ver esta obra do Espírito Santo confirmada em João, também confirmada na carta de Tito. Outra obra do Espírito Santo é que ele dá a vida, também registrado em Ezequiel, onde nós vemos quando o Senhor fala para Ezequiel, lá no vale de ossos secos, e pergunta: Ezequiel, poderia estes ossos reviver? E aí Ezequiel, confuso, fala: o Senhor é que sabe. E aí então o milagre começa a acontecer. E o Espírito Santo faz aqueles ossos secos reviverem. Nós sabemos que isso é uma promessa que ainda não se cumpriu, mas ela se cumprirá com a conversão do povo de Israel. Outra obra do Espírito Santo ele é o distribuidor dos dons espirituais, confirmado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Né? No capítulo 12 nós vemos os frutos do Espírito Santo. Então é ele que faz
É ele que faz a distribuição dos dons para a igreja. Em resumo, estas obras divinas evidenciam a essência do Espírito Santo sendo igual ao Pai e igual ao Filho. Vamos lá, chegamos agora ao terceiro ponto desta lição. Se você ainda está conosco até este momento do vídeo, eu entendo, eu presumo que você está gostando do nosso conteúdo. Se você está pela primeira vez em nosso canal e está conosco até este momento, eu quero convidar você a participar então da nossa classe de forma efetiva. De que maneira? Se inscrevendo em nosso canal Palavra EBD. Aqui você vai ter conteúdos relacionados totalmente com a escola bíblica dominical. Nas lições, né, relacionado com todo o conteúdo da lição que nós estudamos ao longo de toda a semana, e depois essa lição ela é ministrada presencialmente aos domingos, né, em todas as igrejas evangélicas que fazem uso da revista da editora CPAD. Nós apresentamos o conteúdo da revista da editora CPAD. Ah, André, mas eu não faço parte da mesma denominação que você. Não tem problema, nós estamos aqui não apresentando a placa da igreja, nós estamos apresentando aqui ensinos bíblicos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, para a edificação da sua vida. Então, nós não estamos aqui pregando placa de igreja, nós estamos pregando aqui a salvação, nós estamos pregando aqui o ensino da palavra de Deus. Então, mesmo que você não faça parte da nossa denominação, da mesma denominação que nós, não tem problema, você pode fazer parte do nosso canal, inscrever-se em nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários a sua dúvida, nós iremos ver o seu comentário e vamos responder a você, vamos tirar as suas dúvidas, né? E se você quiser usar esse estudo para o seu devocional, você pode utilizar aí a playlist que nós deixamos, né? De todos os vídeos que nós estamos postando. Então você tem as playlists que você pode usar como um devocional diário. Você pode fazer uso, como nós dividimos em pontos, você pode pegar um ponto e utilizar para um estudo familiar, para um culto no lar, ou até mesmo como esboço para ministrações. Então, olha só o leque de oportunidades que você tem usando os ensinos que nós estamos apresentando para você. E se você fizer parte do nosso canal, você vai estar nos ajudando, você vai estar ajudando esta obra de ensino da palavra de Deus. Então é uma obra de educação religiosa, né? Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui para buscar apenas seguidores, mas nós estamos aqui para pregar a verdade, ensinar a verdade, transformar vidas, salvar vidas para o reino de Deus. Então faça parte. Olha só, o terceiro ponto, para a gente fechar então essa aula preparatória, ele nos diz assim: heresias antigas e novas. Nós vamos ver então heresias antigas, as primeiras heresias a respeito do ensino do Espírito Santo, as refutações que estes hereges fazem, né, sobre a divindade do Espírito Santo, e vamos ver como elas têm se apresentado na atualidade. O primeiro assunto diz: as primeiras heresias. O Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, foi um encontro ecumênico onde foi decidido sobre a natureza divina de Cristo. Então, nesse concílio foi então determinado, foi aprovado e confirmado a natureza divina de Cristo. Nós estudamos em outras lições a respeito da divindade de Cristo, da encarnação de Cristo. E nesse concílio, então, foi acordado definitivamente as diretrizes a respeito da natureza divina de Cristo. Contra as heresias arianas, que era uma heresia que havia se levantado naquela época e havia se alastrado no meio cristão daquela época. Teve então esse encontro, né, esse concílio, justamente para condenar estas heresias. E a partir deste concílio, então, os adeptos do arianismo, eles passaram a refutar a divindade do Espírito Santo. Então, quer dizer, o que nós entendemos aqui? Eles tentaram mudar a verdade da palavra de Deus em mentira. Não conseguiram a respeito de Jesus Cristo. Fizeram isso a respeito de Deus, agora fizeram a respeito de Jesus, sobre a divindade de Jesus, sobre a encarnação de Jesus e assim por diante. Aí ele falaram: não conseguimos. Então agora nós vamos apontar agora para o Espírito Santo. Olha como o espírito de confusão, de murmuração, de engano, como que ele é nocivo para tentar dividir a igreja, e foi o que aconteceu, houve muitas divisões por conta dessas heresias. Olha só, vejamos, os arianistas.
O que os arianistas consideravam? Consideravam, então, isso apontando agora, né, os seus esforços de refutação contra a divindade do Espírito Santo. Então, eles consideravam que o Espírito Santo, como criatura, né, eles consideravam o Espírito Santo como uma criatura, ou seja, que ele foi criado como o homem foi criado. Então, eles consideravam o Espírito Santo como uma criatura, mas não como uma divindade da mesma natureza, da mesma substância de Jesus e de Deus. Eunômio, um arianista, né, o arianista mais radical, né, dessa época, ele dizia que o Filho era o criador do Espírito Santo. Por causa justamente daquela passagem de João, capítulo 14, verso 16, onde Jesus fala que ele iria para que o outro, né, que ele enviaria o outro consolador para estar conosco para sempre. Então ele entendeu de forma totalmente errada e falou: não, foi Jesus que criou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não tem a mesma substância do Filho e do Pai. Ele é uma criatura. Outra heresia que se levantou a partir, né, do concílio, após o concílio de Nicéia, apontando agora para o Espírito Santo, os tripicianos eram uma seita do Egito, então ela foi criada, né, no meio cristão ali no Egito, e diziam ser o Espírito Santo um anjo. Então, os arianistas consideravam o Espírito Santo como uma criatura. Agora, os tripicianos falavam que o Espírito Santo era um anjo, né? Ele era um anjo, mas, ou seja, era um ser criado também por Deus para agir na terra. Vejamos agora a terceira heresia que se levantou naquela época para refutar a divindade do Espírito Santo. Foram os pneumatomacianos. Estes adeptos, né, os adeptos dessa heresia pneumatocianos, esta seita ela foi criada depois dos tropicianos. Então, depois dos tropicianos que se levantou essa seita lá no Egito, então vieram os pneumatocianos. E esta seita, né, significava justamente o quê? Opositores do Espírito. Então eles negavam veementemente o Espírito Santo. Se os arianistas consideravam o Espírito Santo como apenas uma criatura criada por Jesus, e os tropicianos acreditavam que ele era apenas um anjo executando as ordens de Jesus, os pneumatocianos, eles não acreditavam no Espírito Santo, acreditavam que ele era apenas uma força ativa de Deus. Olha só como isso abalou muito, né, naquela época, trazendo muita divisão na igreja a respeito da divindade do Espírito Santo. Mas nós vemos, irmão, claramente, né, Atos dos Apóstolos nos mostra de forma clara e concisa a ação perene do Espírito Santo em todos os momentos da igreja e também dos apóstolos. Em todos os momentos. Então, essas heresias que se levantaram de forma incabível, de forma equivocada, de forma a trazer confusão e divisão para a igreja, para os cristãos. O segundo assunto agora nos diz as heresias na atualidade. Nós vemos as primeiras heresias que se levantaram ali, foram várias, mas nós focamos nesta lição, o comentarista, melhor dizendo, focou nesta lição apenas nessas três, que eram as três principais, né? Os arianistas, principalmente, deu muito trabalho para a igreja, muito trabalho mesmo. E nós vemos vestígios dessa heresia, dessa seita arianista, até os dias de hoje. Né? Então, a proposta do comentarista foi apenas trazer as três principais. Agora nós vamos ver aqui as heresias na atualidade. O grupo religioso, né? Então o grupo de maior expressividade na sociedade que defende essas heresias, eles são seguidores da doutrina arianista. Eles são seguidores da doutrina arianista. Então, estando na atualidade, né, e sendo aí uma denominação muito expressiva, na atualidade, não somente através dos seus trabalhos congregacionais, mas também trabalhos evangelísticos feitos de porta em porta nas casas, mas também eles têm um trabalho muito forte na literatura e também nas redes sociais. Então não se engane, achando que esse testemunho de Jeová, que essas pessoas são todos loucos, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles possuem uma expressão muito forte na sociedade. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque eles são adeptos diretos da teologia dos arianistas, que não acreditam que o Espírito Santo possui a mesma substância, divindade de Jesus Cristo.
mas ele é uma criatura criada por Jesus. Olha só, dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, sendo destacado em suas literaturas. Olha só, Gênesis capítulo 1, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha só, se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui, ó, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, o termo força ativa de Deus, na literatura dos testemunhos de Jeová, ela é justamente aplicada neste momento. Então, quando nós vemos aqui, ó, e o Espírito de Deus se movia, eles substituem por a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas, anulando a sua igualdade, a sua mesma substância com Deus, tornando apenas uma força criada, como os anjos. Então, eles mostram claramente na sua literatura anseios voltados para a doutrina teológica arianista, refutando a divindade do Espírito Santo, mostrando que ele não faz parte da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso fica claro. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque o Jesus que eles pregam não é o Jesus da Bíblia. O Espírito Santo que eles apresentam não é o Espírito Santo revelado na palavra de Deus. Tanto até que mudaram e agora eles têm a sua própria literatura. Assunto 3. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do céu. Então, irmãos, o que nós estamos apresentando para você, com certeza já tivemos uma lição, um trimestre, falando a respeito das heresias. Então não existe nada novo debaixo do céu. Apenas o que está acontecendo? Havendo uma nova roupagem, havendo uma outra forma de apresentar sem que você consiga perceber. Se você não tiver a unção do Espírito Santo, você não vai ver nada de errado. Você vai dizer que os unicistas não é um problema, você vai dizer que os testemunhas de Jeová não é um problema, que eles estão fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo errado. Só que se você não tiver a unção do Espírito Santo na sua vida, você não vai entender. Você vai achar que é tudo normal, você vai achar que os louvores que são apresentados, que são cantados, que você gosta, é tudo normal, mas não é. Nós vivemos uma batalha espiritual. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós seremos contagiados e enganados por essas heresias. Olha só, Eclesiastes, olha o que ele vai nos dizer. Capítulo 1, verso 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Então nós precisamos tomar cuidado. Essas novas roupagens, né? Nós vemos literaturas, né, bonitas, com palavras bonitas. Não pense você que vai trazer edificação para sua vida, mas vai te levar para o inferno se você não souber do que se trata. Muitas coisas que você está ouvindo, que você está assistindo e que você está lendo pode te levar para o inferno, porque nada há novo debaixo do céu. A única coisa que muda-se a roupa. Então você tem uma roupa hoje, amanhã você coloca outra, mas você continua sendo a mesma pessoa. Você está com uma nova roupa, mas você continua tendo o mesmo caráter. Agora, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, ela não muda a roupa, ela não muda a roupagem, ela transforma caráter. É diferente. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele transforma de dentro para fora. Agora, estas religiões, elas apenas querem transformar de fora para dentro, mudando-se a roupa, mudando-se a maneira de falar, a maneira de, mas por dentro o caráter não mudou. É heresia, é ação maligna. Olha só, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, que diz: "Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá." Olha a mistura que eles fazem. Eles misturam o ensino deles com o ensino dos israelitas, que é a Torá, e que havia antes de mim. E anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmed. Olha a mistura que eles fazem. Eles pegam João 14, eles fazem uma mistura tremenda, dizendo que Maomé vem, e Maomé é o mensageiro, e Maomé é o Espírito Santo. Então eles fazem uma mistura, uma confusão tremenda, e tem alcançado muitos adeptos. Qual a interpretação que eles fizeram, então? Olha só, concluem equivocadamente que Maomé
é o Consolador prometido por Jesus, usando o texto de João capítulo 14, verso 16, usando uma palavra que é periklitos, que não existe na Bíblia. Essa tradução grega não existe na Bíblia. Não existe. Onde deveriam usar a palavra grega correta, que é o que está nos originais da palavra de Deus, nos originais do Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito em grego, que é parakletos, não periklitos, mas parakletos, que consta nos originais para justamente definir o Consolador, o Espírito Santo. Então, olha como que eles fazem uma mistura terrível, justamente para confundir o leigo, para trazer para a sua denominação. E quantos têm caminhado para o inferno por conta disso, sendo enganados? A palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aonde está essa verdade? Na palavra de Deus. Agora, se muda a interpretação, se cria-se uma outra literatura, não é mais a palavra de Deus, mas é a sua verdade, não a verdade dos originais, não a verdade inspirada pelo Espírito Santo. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para não sermos enganados. Nós não, repito, nós não estamos aqui para atacar essas denominações de forma nenhuma. Nós estamos aqui para abrir os seus olhos, para que você se defenda dessas denominações que querem te enganar. Olha só, o terceiro assunto ainda, né? Continuando aí o terceiro assunto, ele diz resposta bíblica. Então agora nós vamos ver a resposta bíblica a essa misturança que esses heréticos fizeram. Olha só, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, registrado em João capítulo 14, verso 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Também confirmada em João capítulo 14, verso 16. Trata de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Maomé está vivo? Diz aí você. Maomé está vivo até hoje? Digite aí nos comentários. Digite aí nos comentários o que você acha. Maomé está vivo até hoje? Se ele é o mensageiro, consolador enviado de Jesus, ele tinha que estar vivo. Porque o que está descrito aqui na palavra de Deus é que ele estaria conosco para sempre. Olha só, Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. E que, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, não é um espírito de confusão, mas é um espírito que traz a verdade. E o que nós falamos? A verdade liberta. Então, o Espírito Santo da verdade vai trazer a verdade e vai nos libertar através da verdade, que procede do Pai. E testificará de mim, escrito em João capítulo 15, verso 26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos para a conclusão da nossa lição. Que lição maravilhosa, irmãos. Nós podíamos ainda falar mais a respeito, mas nós vamos nos ater somente ao tema da lição, né? Da lição, para a gente poder ter esse entendimento e focar somente na lição. Mas você tem aí muito conteúdo, nós temos alguns conteúdos também falando a respeito do Espírito Santo, o pecado sobre o Espírito Santo. Então, procure nas nossas playlists dos nossos conteúdos que nós temos aí mais estudos a respeito do Espírito Santo. Mas vamos para a conclusão da lição. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. É o que nós vemos lá a respeito de Maomé. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Um anjo não tem como. Não é Maomé, não é anjo, não. Mas é da mesma substância, mesma essência do Filho e do Pai. Unidos formam então a Trindade Santa. Aleluia. Que Deus te abençoe. Reveja todos os pontos que nós comentamos, o nosso mapa mental com a estrutura da lição, para você não se perder na hora que você estiver ministrando, ou você, aluno que estiver acompanhando a aula, para você não se perder, tendo a estrutura mentalizada, isso facilita também o seu entendimento.
Reveja também o ponto 1, o Consolador. Ponto 2, sua deidade, atributos e obras. E o ponto 3, heresias antigas e novas. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer entendimento para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha operar em sua vida, venha revestir a sua vida de poder. E que você seja alcançado por essa graça, para que você tenha o Espírito Santo lhe dando a direção, lhe mostrando o próximo passo. Eu espero você na próxima aula e que Deus te abençoe. E eu quero lembrar você, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.